Existem muitos mitos sobre concursos públicos que são propagados por aí até hoje. Alguns deles foram verdade no passado, mas todos eles não são mais verdade. Esses mitos vão desde coisa que as pessoas falam que você tem que fazer para estudar, até coisas que têm relação com a carreira do funcionário público no Brasil. E hoje eu trago para vocês 3 mitos que não têm nada de verdade em relação a ser concursado no Brasil. E para começar, eu quero abordar um ponto que já foi muito propagado como um lado negativo de ser concursado, que é o de não existir crescimento na carreira. Pode até ser que no passado isso tenha sido verdade, mas a verdade dos dias de hoje é que isso não se aplica mais a todos os concursos. Na verdade, a maioria deles isso não se aplica mais. Porque de uns tempos para cá, houve toda uma readaptação do funcionarismo público no Brasil. Por quê? Porque a administração pública percebeu que ela precisava dar um estímulo a mais para um funcionário público, no sentido de que ele precisaria enxergar que ele está caminhando em alguma direção, ele está chegando em algum lugar. E por causa disso, nos dias de hoje, é extremamente comum você ver, por exemplo, em 99% dos concursos, adicionais por especialização, por ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, e às vezes até alguns cursos específicos que eles fornecem para os funcionários. E isso é muito legal, porque no passado, esse era um ponto negativo muito tocado pelas pessoas. Eu vou entrar no funcionarismo público, mas aí eu não vou crescer, eu não vou me desenvolver profissionalmente, eu não vou ter uma progressão salarial. Só que hoje em dia, quando você entra, por exemplo, no portal da transparência, você consegue ver que na verdade existe uma progressão salarial e existe também uma progressão na carreira. Não só isso, além de existirem essas oportunidades de você se capacitar mais e conseguir aumentar o seu salário, existem também os cargos comissionados que você consegue assumir dentro do órgão que você vai trabalhar, e lá dentro você consegue ter uma remuneração maior para exercer uma função específica que tem a ver com as suas habilidades, com as suas aptidões e também com as suas especializações. E isso é muito legal, porque você sabe que você pode entrar num concurso e continuar estudando, se especializando e querendo melhorar como pessoa e como profissional, e lá dentro irão existir oportunidades para você conseguir aplicar isso e também aumentar o seu salário. Eu mesmo, quando estava no comecinho da faculdade, eu desconsiderei completamente concurso público, porque eu pensava, cara, eu vou fazer o concurso e vou ficar o resto da minha vida ali no mesmo lugar, vai ser muito estranho. Mas com o passar do tempo, quando eu dediquei um tempo para realmente me informar sobre como funcionavam os concursos, eu percebi que eu estava carregando uma informação velha, a formação dos anos 90. Não era mais desse jeito, não é mais desse jeito. Hoje, o funcionário público que ele quer, que ele tem vontade, que ele quer correr atrás, ele consegue progredir na carreira, ele consegue se destacar, ele consegue ter outras oportunidades. Além do que, se for da sua vontade, você pode simplesmente continuar estudando para outros concursos, porque você vai ser funcionário público e você não vai ter que levar trabalho para casa. O segundo mito, e que também é um ponto extremamente delicado, porque tem gente que vai se sentir ofendida se eu falar isso, é que dá para ser aprovado no concurso público só assistindo videoaula. E as videoaulas, elas são uma ferramenta extremamente importante. Elas têm um peso imenso na preparação. São muito boas, principalmente para quem está construindo a base nas matérias. Porém, você alimentar na sua cabeça a percepção de que você vai conseguir aprovação num concurso que tem centenas de milhares de inscritos só assistindo a aula é se iludir. Porque para 99,9% das pessoas do mundo que não são gênios, não tem uma habilidade extraordinária de aprendizado, a gente consegue memorizar uma porcentagem muito baixa das informações que nós só assistimos uma aula uma vez e depois vamos ver outra coisa. A verdade é que para a gente conseguir uma memorização para o nível de exigência que cobram os concursos públicos hoje, você precisa de muita repetição, mas não só isso, você precisa de estudo ativo. Você precisa estar constantemente exigindo do seu cérebro relembrar aquelas informações. Isso é algo que você pode fazer das mais variadas formas. Por exemplo, por meio de exercícios. Toda vez que você vai fazer um exercício, você tem que quebrar a cabeça para chegar na resposta. E é isso que força o seu cérebro a ir buscar aquela informação, e é isso que estimula a memorização, porque você está falando para o seu cérebro o tempo todo que aquilo é importante, que ele deve guardar aquilo. Outro exemplo
exemplo, são os simulados ou os resumos, quando você faz eles da maneira correta, os flashcards, toda forma de estudo que te obrigar a ter que pegar a informação, processar a informação e utilizar aquela informação vai ser uma forma ativa de estudo. E são as formas ativas de estudo que vão te aprovar no concurso público. Porém, assim como acontece no primeiro ponto, ainda existem muitas pessoas que carregam essas informações, na verdade, desinformações sobre concursos públicos, que estão carregando ideias lá do passado. E isso prejudica muito a gente, porque a gente precisa entender como que é a situação atual para a gente conseguir se preparar de acordo. Então, se você está estudando para concurso público, ou se você está pensando em estudar para concurso público, saiba, você precisa criar métodos de estudo que envolvam não apenas ficar ali sentado assistindo uma videoaula, mas realmente ter uma interação com aquela informação que exija de você um esforço para conseguir lembrar aquilo. E é por isso que aqui na Brabo Concursos, todas as nossas mentorias, todos os nossos materiais, os nossos cursos, eles sempre partem do princípio de que você tem que ter um contato com a teoria, seja por meio da leitura da lei seca, pelas videoaulas, e depois você tem que partir para os exercícios. É por isso que as mentorias da Brabo Concursos têm simulados mensais, tem as mentorias de fato, nós temos aulas de método de estudo. Por quê? Porque a gente entende pelas nossas centenas de aprovados e pelas nossas próprias aprovações que trabalhamos na escola, que para a memorização efetiva acontecer, você precisa ter contato com a informação e ser obrigado a trabalhar com ela. Nós estamos o tempo todo quebrando a cabeça para pensar qual que é a melhor forma de expor a teoria e criar um método que o aluno seja obrigado a lembrar daquilo para ele conseguir aprender de verdade. E a nossa lista gigantesca de aprovados não nos deixa mentir. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo e tem interesse no concurso do TJSP, nós vamos abrir uma nova turma em breve para participar da nossa mentoria e adquirir essas apostilas de forma 100% gratuita. Se você tem interesse, checa o primeiro comentário desse vídeo e também o link que estará na descrição, para você poder se inscrever e participar do projeto Escrevente 2024. Esse material foi o mesmo que eu usei para ser aprovado lá no TJSP 2 vezes dentro das vagas, com mais de 90% de acerto. E o terceiro mito, que é propagado inescrupulosamente, é que você precisa ter uma inteligência fora do normal para conseguir ser aprovado no concurso público. E olha, se isso fosse necessário, eu jamais teria conseguido passar. Porque se tem uma coisa que eu nunca tive na minha vida inteira, foi destaque na escola ou na faculdade. Pelo contrário, eu sempre fui mediano para baixo, então não tinha nenhuma capacidade intelectual diferenciada. O que aconteceu foi que depois de muitos anos em uma vida que eu ignorava a disciplina, a constância e os estudos de forma geral, eu cheguei num ponto que eu comecei a visualizar que aquilo não tinha muito a ver com a minha capacidade, mas com a minha persistência de continuar por uma grande quantidade de tempo fazendo alguma coisa sem interromper o comportamento. Foi aí que eu entendi que eu precisava estudar todos os dias, independente da quantidade de tempo, mas que o mais importante de tudo era eu ser consistente, era eu ser disciplinado. E depois de uma jornada de pouco mais de 1 ano, eu consegui chegar no ponto de ter 3 aprovações em concursos públicos. Mas isso só foi possível porque durante todo esse período eu estava constantemente analisando as coisas que eu estava fazendo errado para poder melhorar elas. Inclusive, é daí que surge toda a premissa da gente oferecer para vocês uma mentoria e não apenas um curso. Além desses 3 mitos que são muito propagados, mas que não são verdades, eu tenho certeza que você, concurseiro, também sabe de um. Eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários qual que é o maior mito sobre concursos públicos que ainda tem muita gente que acredita, mas que não é verdade. E se você tiver interesse pelo concurso do TJSP, não se esqueça de se inscrever no primeiro comentário aqui do vídeo. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.